E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise do material 22.6. A gente vai destrinchar o título 1, capítulo 17 do Decreto Estadual 10.086 de 2022 do Paraná, englobando ali dos artigos 228 até o 324. Esse material é literalmente o nosso mapa da aprovação para quem quer dominar os procedimentos auxiliares, para quem já está na estrada dos concursos e quer garantir aquelas questões que derrubam a imensa maioria dos candidatos. Entender os atalhos dessa legislação é absolutamente crucial. Hoje o nosso foco é ir direto ao ponto, isolando as regras e tirando só o suprassumo do que as bancas realmente adoram cobrar. Bora lá? Beleza, vamos mergulhar nisso. Antes de entrar de cabeça nos detalhes da lei, a gente precisa montar um esquema mental, tá? Essa estrutura vai ajudar demais a organizar as anotações. A gente vai passar pela visão geral dos procedimentos, dar um mergulho no credenciamento, entender o PMI, esmiuçar o sistema de registro de preços, bater o olho no registro cadastral unificado e, no finalzinho, claro, fechar com aquelas dicas essenciais para memorizar tudo. Ponto 1. Visão geral dos procedimentos. Começando pela base, que é super importante, esse capítulo 17 funciona como uma verdadeira caixa de ferramentas legais para a administração pública. A gente não está falando da licitação clássica aqui, mas daqueles instrumentos paralelos que dão suporte, que fazem a máquina andar mais rápido e otimizam as compras do Estado. E olha, as bancas amam fazer uma salada com essas ferramentas, trocando o conceito de uma pela outra. Por isso que o grande objetivo da nossa análise é justamente isolar as palavras-chave de cada procedimento. Quando a gente entende a finalidade exata de cada um deles, aquelas armadilhas clássicas de prova viram brincadeira de criança. Ponto 2. Regras essenciais do credenciamento. Vamos entrar na nossa primeira ferramenta. Historicamente, é exatamente aqui que os examinadores armam as piores ciladas, principalmente sobre como a administração escolhe os candidatos para prestar o serviço. A grande sacada do credenciamento é que ele é um processo aberto. Ele começa com o edital lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP. E a regra é simples: qualquer interessado que bater com os requisitos de habilitação vai ser credenciado. Não tem aquela competição feroz de uma licitação comum para eliminar fornecedor, sabe? A ideia é simplesmente criar um grande banco de prestadores aptos que vão ser chamados quando a demanda aparecer. Isso ilustra brilhantemente como o decreto categoriza a ferramenta. O artigo 234 traz expressamente 3 tipos de credenciamento. É absolutamente vital memorizar essa nomenclatura oficial, tá? Temos a paralela e não excludente com seleção a critério de terceiros e em mercados fluidos. As provas vivem inventando um quarto tipo absurdo só para induzir a gente ao erro. O correto é focar estritamente nesses 3 nomes, e ponto. Agora, atenção total, porque isso aqui é um mega alerta de pegadinha. A alocação de demanda é rígida demais. Se as demandas forem heterogêneas, a administração precisa criar listas específicas. Mas a regra de ouro, aquela que não dá para esquecer de jeito nenhum é: a administração jamais, em hipótese alguma, pode escolher o credenciado a dedo. É expressamente vedada a indicação. O trabalho tem que ser distribuído usando sorteio transparente ou critérios totalmente objetivos. Ponto 3. Procedimento de manifestação, o PMI. Passando adiante, a gente chega numa ferramenta bem inteligente que o Estado usa quando precisa de soluções inovadoras na iniciativa privada. O PMI entra em campo num cenário muito claro. Imagina que a administração pensa: bom, eu sei qual é o meu problema, mas não faço ideia de qual seria a melhor solução técnica para resolver isso. É aí que ela autoriza o mercado a fazer estudos e propor projetos. É simplesmente o poder público pedindo socorro para a expertise do setor privado para planejar melhor. Então, o ponto crucial é essa frase cirúrgica do artigo 275. Examinador adora inventar uma historinha dizendo que, como o Estado autorizou o estudo, ele vira solidariamente responsável se a empresa fizer alguma bobagem e prejudicar terceiros. Errado! A regra é claríssima. A autorização não implica corresponsabilidade em hipótese alguma. Foco total nessa negativa. Ponto 4. Sistema de registro de preços. E agora a gente entra num verdadeiro peso pesado do direito administrativo, o famosíssimo SRP. Se tem um instituto que despenca em prova, é esse aqui. Para matar a charada em questões de múltipla escolha e saber quando o SRP é o caminho certo, a gente tem que caçar esses gatilhos do artigo 290. Quando é que a gente usa? Preferencialmente quando tem necessidade de contratações frequentes, quando entregas parceladas são uma boa ideia para não entupir o estoque do Estado ou para serviços que são pagos por unidade ou tarefa. Bateu o olho nesses cenários na prova? Pode apostar que a resposta é sistema de registro de preços.
Agora, o que é realmente interessante nessa divisão de competências é o quão compartimentado é o estado do Paraná. E as bancas amam misturar isso. A CEAP atua no escopo geral, mas olha só as especializadas. CESA na saúde, CESP na segurança. E o pulo do gato está na educação. A Fundepar é o órgão focado nas coisas físicas, tipo merenda, carteira, infraestrutura. Já a SEDE, a Secretaria de Educação, cuida do imaterial, os serviços educacionais, as plataformas e as ferramentas pedagógicas. Fazer essa distinção garante pontos que a concorrência costuma perder. Pessoal, outro alerta de pegadinha gigante aqui. Em contrato administrativo normal, a gente sabe que adicionar quantitativos até aquele limite legal é super rotina. Mas na ata de registro de preços a história muda completamente. É absolutamente vedado fazer acréscimos nos quantitativos que já foram fixados na ata, sem chance. E tem mais, é proibido ter duas atas vigentes ao mesmo tempo para o mesmo objeto nas mesmas condições. Tem que ser uma só. Ponto 5. Registro cadastral unificado. Já caminhando para o final do capítulo, a gente se depara com a última ferramenta do decreto. O detalhe que salta aos olhos aqui é a palavrinha mágica deverá. O Paraná escolheu um alinhamento rígido com a plataforma nacional. Não é uma escolha, não é facultativo. É um dever legal do Estado usar o PNCP para unificar esses cadastros e jogar a transparência lá em cima. E sabem como os examinadores tentam derrubar a galera aqui? Eles inventam que a administração pode cobrar uma taxinha ou exigir um cadastro extra só para a empresa ter o direito de ler ou baixar o edital. Absurdo, né? E é falso. Isso é expressamente proibido. O acesso à informação do edital tem que ser 100% livre e descomplicado. Ponto 6. Dicas finais de memorização. Vamos avançar e ver como isso se consolida de verdade para a nossa revisão. É a hora da verdade para testar a fixação das regras de alto rendimento que a gente acabou de dissecar. Dá uma pensada nisso por um segundo. É exatamente assim que as grandes bancas cobram. Puxando pela memória lá da parte do sistema de registro de preços que a gente acabou de conversar, o que a gente responderia para essa afirmação? Falso, com certeza. Como a gente viu, é expressamente vedado fazer acréscimo de quantitativo na ata, regra claríssima do artigo 306. Dominar essas proibições absolutas é o que transforma quem está só tentando na pessoa que assina o termo de posse. Enxergar o direito administrativo com essa lógica deixa a lei fluida, quase intuitiva. A grande sacada agora é quais outras proibições expressas estão escondidas nessa lei e que podem ser o fiel da balança na sua próxima prova. Continuem explorando esse mapa e até a nossa próxima análise.